Bom, gente, então vamos lá, vamos continuar. Deixa eu compartilhar aqui para vocês. Opa. Nós paramos nesse slide aqui, certo? Onde surge na Europa a obra de Aristóteles, porém ela vem totalmente traduzida, né? Várias vezes traduzida, inclusive, e ela chega de uma maneira que começa a bater de frente com os ideais da Igreja Católica. E aí é necessário que a gente esclareça onde que ela está batendo de frente com a Igreja Católica. Tá? Se vocês se lembram, para começar, o Deus aristotélico, e aí eu vou colocar Deus aristotélico e Deus platônico, tá? De uma maneira metafórica. O Deus aristotélico ele é diferente e contrário ao Deus católico, platônico, perdão. Para Platão, o ser humano ele estava nesse plano material, só que o objetivo dele era sair desse plano material, era se livrar do corpo. Para Platão, o corpo acaba sendo um empecilho para a alma, certo? Por quê? Porque a alma tem que se libertar do corpo, tem que se libertar desse plano material para poder chegar em um outro plano onde ela contemplaria o mundo das ideias, teós, a bondade, a virtude e a justiça suprema. Ok? Ou seja, para Platão, qualquer coisa que ele chamasse de Deus ou que ele imaginasse ser Deus seria uma coisa esqueci a palavra agora, transcendente ao cosmos. Ou seja, você tem o cosmos, que é a Terra, e você tem uma entidade que está aqui fora da Terra, porque a Terra é uma coisa material, e essa entidade ela cria a Terra, ela manda as ideias para a Terra, e o objetivo dessas ideias é o quê? É voltar para essa coisa. Então, o Deus é transcendente, o Deus está fora, certo? Em Aristóteles, gente, qualquer coisa que ele supostamente considere Deus, e aí analisando a, sua, a sua obra e a sua valorização, digamos assim, do mundo da matéria, daquilo que está aqui, da própria natureza, o Deus de Aristóteles seria um Deus imanente ao cosmos, ou seja, um Deus que está junto. Então, para Aristóteles, o que é o divino? O divino é aquilo que existe e que consegue justificar a sua existência sendo útil ao todo, útil ao cosmos. Tá? Então, o olho é divino porque ele faz exatamente aquilo que a natureza, que o universo programou para ele fazer. Ele enxerga. Então, ele é divino, certo? As estações são divinas, os animais são divinos, porque todos eles têm uma função no cosmos, e essa função é o quê? É manter o equilíbrio cósmico. Tanto que, e agora eu estou voltando, tá, gente, porque eu entrei nesse assunto, por que é que o cristianismo ele se propaga tão rápido? Porque ele oferece uma forma de salvação que é muito mais simples que a salvação grega. Quando a gente tem ali o surgimento do cristianismo, é o Império Romano, mas é a cultura grega que está sendo imposta, tá? Via Império Romano de maneira original. Então, qual que é a salvação grega? É a salvação aristotélica. Você tem que achar o seu lugar no universo. E como que você acha? Você tem que descobrir aquilo que você foi criado para fazer. E aí, se você conseguir fazer isso, você entra em conexão cósmica, você entra em equilíbrio cósmico, e aí você estaria salvo.
né? Você iria passar desse plano e iria voltar como uma outra coisa que é necessária ao cosmos. Como que... E agora eu pergunto para vocês, quantas pessoas vocês conhecem no mundo que você olha e diz assim, cara, esse bicho nasceu para fazer o que ele faz? É difícil você contar 5 rapidamente. Eu acho que é quase impossível você contar 10 até o final dessa nossa aula. Então, a salvação pelo mundo grego, pela filosofia aristotélica, ela é extremamente difícil. E aí chega o cristianismo propondo uma salvação com base em 10 mandamentos. Nossa, muito mais simples. Então, o cristianismo se propaga, certo? Porque depois vem o islamismo, que são 5, não são 10, são 5 bases ali de salvação, digamos assim. Não é à toa que o islamismo é a religião que mais cresce no planeta Terra, certo? Até hoje, inclusive. Quando o aristotelismo chega na Europa, ele chega mais ou menos dessa maneira. E aí, toda aquela cosmologia teológica da Igreja Católica, ela se diferencia demais do aristotelismo. E qual é o problema? A Igreja percebe que as ideias de Aristóteles estão ganhando cada vez mais espaço, e aí isso aqui, ó, é importante, por quê? Porque existe já uma predisposição à ruptura com a Igreja, uma predisposição à contestação, e chega em Aristóteles e pau, tá aí, vamos a partir de Aristóteles então contestar. E é onde entra, como eu disse para vocês, a nossa figura ilustre, o maior pensador da Idade Média, segundo alguns autores, São Tomás de Aquino. Tá? É esse cidadãozinho simpático aqui, tá? Tem outras pinturas dele com cabelo, até aquela coisa toda, mas enfim. Ele é um nobre, tá? Ele vai nascer em Roca Seca, que é aqui, ó, esse território lilás, que hoje, que já no período, né, era parte do Lácio, e o Lácio, ele é maior, depois ele reduz de tamanho. Quem gosta de futebol, aí o time Lazio da Itália, significa Lácio, é esse território. E ele nasce a, digamos assim, não uma distância não muito longe de Roma, tá? Ele nasce num palácio, o pai dele era conde de Roca Seca. A província onde ele nasce é a província de Aquino, por isso São Tomás de Aquino, e ele vai ser primo do imperador Frederico II, que é um dos imperadores que participarão das cruzadas, tá? Uma das, a sexta, se eu não me engano, depois o Ferrari me corrige, eu acho que é da sexta cruzada, tá? Ele tem vários irmãos, o tio dele é o abade de uma ordem religiosa, os irmãos dele vão para a vida militar e a família deseja que ele entre para a religião, só que não para a ordem que ele resolve assumir. Ele vai entrar para a ordem dominicana, que é uma ordem mendicante, tá? Tanto que São Tomás de Aquino é muito exaltado pelos franciscanos, inclusive, né? Além dos dominicanos, e ele vai fazer isso meio que contra o ideal da família. A maior contribuição dele, né, a síntese do cristianismo com a visão aristotélica de mundo, tá? A partir do momento em que ele consegue sintetizar Aristóteles com o cristianismo, ele equilibra teologicamente com Santo Agostinho, e ele vai se tornar, no mundo moderno, digamos assim, a grande referência da igreja. Certo? Por quê? Porque o aristotelismo vai ser a base também para a ciência e para a filosofia moderna. Qual é a grande diferença entre ele e o Santo Agostinho? É a relação que é estabelecida entre ambos, entre razão e fé, tá? Entre filosofia e teologia. Vocês lembram que Agostinho dizia que você precisa crer para entender, ou seja, a fé
ela está acima da razão. E Agostinho dizia também que você precisa da filosofia para ajudar a explicar a teologia. Lembram que ele inverte? No mundo grego, no mundo antigo, a teologia é uma área dentro da filosofia. Agora ele faz ao contrário. Então, o Tomás de Aquino ele vai dizer que não pode haver contradição entre fé e razão. E por que ele vai dizer isso, gente? Nós estamos vivenciando um momento ali, no século XIII, de contestação da Igreja Católica, de contestação dos dogmas e de presença cada vez mais importante do mundo islâmico dentro da Europa e desses ideais que, junto com o mundo árabe, chegam na Europa. Então, ele vai dizer o seguinte, gente, a Igreja ela não é nada sem os fiéis. E se nós continuarmos a bater nessa tecla de que a razão ela tem que ser submissa à fé, nós estamos fatalmente afastando os possíveis fiéis de uma conversão. Tá? Por quê? Porque essas pessoas que a Igreja Católica queria converter, ou seja, os sarracenos, os judeus, eram pessoas que tinham essa origem teórico-filosófica, teológica do mundo antigo, onde a razão era preponderante. Então, o que é que o São Tomás de Aquino dizia? Gente, para eu que sou cristão, que sou católico, é muito fácil eu entender os mistérios da fé, porque eu já acredito. Agora, como que eu vou converter alguém que não tem essa base cristã, que nunca conviveu com esses mistérios da fé, que nunca passou por uma revelação como nós, vai entender se eu mandar ele simplesmente acreditar. Então, se eu mandar acreditar, como a igreja tentava fazer, tentava impor, obviamente eu vou afastar esse possível fiel. Então, existe uma coisa que é comum tanto nos cristãos, como nos judeus, como nos sarracenos. E que coisa é essa? É a razão. Ou seja, a razão é o caminho por onde a Igreja Católica deve trilhar a conversão desses fiéis, ou desses novos fiéis. Certo? E aí, para fazer isso, ele não pode afirmar, digamos assim, a submissão à impotência da filosofia em prol da teologia. Tá? Ele não pode dizer que ambas se opõem. Então, segundo ele, não pode haver isso por parte da Igreja Católica, essa sustentabilidade da ideia da fé ser superior à razão. Não pode haver a contradição. Tá? Ele também vai explicar, né, que toda a criação é boa. Aqui ele parte de Agostinho, claramente. Tudo que existe é bom por participar do ser de Deus, o mal é a ausência de uma perfeição e a essência do mal é a privação ou a ausência do bem. Tá? Aqui ele se aproxima bastante de Agostinho. Não é porque ele vai cristianizar Aristóteles que ele esquece ou renega Platão. Tá bom, gente? E aí aqui algumas questões teológicas, teóricas, tá? Eu vou falar rapidamente, depois eu acho que ficou bem claro aqui no texto, tá? O que é uma coisa e o que é outra, quais as diferenças. Quais as diferenças, tá? Nas religiões antigas, gente, e aí partindo do princípio político aristotélico, a comunidade social, ética, moralmente virtuosa era dada pela sua organização coletiva. Ou seja, em Aristóteles, a cidade ética era aquela cidade onde existe o bem comum. Então, o ser ético era quem? Era aquele ser que conseguia, na coletividade, também se manter ético, se manter justo. E aí,
dessa relação entre o indivíduo e a polis saíam as noções de virtude, de justiça e assim por diante. Tá? Para o cristianismo, a ideia de virtude, a ideia de justiça, ela antes de se relacionar com o outro ou com o coletivo, ela é uma relação entre o indivíduo e Deus. Então, as virtudes são diferentes. As virtudes do mundo antigo era entre o homem e a sua polis, o indivíduo e o seu coletivo. As virtudes do cristianismo são entre o indivíduo e Deus, e a partir dessa virtude é que se materializa, a partir desta relação íntima entre o homem e Deus é que se materializam as virtudes cristãs que no frigir dos ovos são fé e caridade, tá? Segundo o princípio da antiguidade, o ser humano é dotado de racionalidade e essa racionalidade vai fazer com que ele haja eticamente e moralmente na sociedade. No caso do cristianismo, a ideia do livre-arbítrio, tá? Ela desde Santo Agostinho se torna uma ideia de que isso é um impulso para o mal. Tá? E aí, se o livre-arbítrio em si é um impulso para o mal, o homem, a partir da sua própria vontade, é incapaz de se tornar um ser moral, de se tornar um ser ético. Como que ele consegue fazer isso? Através da graça de Deus, certo? E para ele chegar a esta graça de Deus, ele precisa o quê? Ele precisa do dever. E qual é o dever? É basicamente renunciar a esta supremacia racional da sua mente em função de uma fé irrestrita numa divindade. Ficou legal isso, né, gente? Depois vocês escutam novamente. Vamos continuar. Acho que vocês entenderam, né? Aqui, ó, mesmo quando a partir do Renascimento a filosofia moral distancia-se dos princípios teológicos e da fundamentação religiosa da ética, a ideia do dever permanecerá como uma das marcas principais da concepção ética ocidental. Tá? O que é esse dever, gente? É a obrigação que o ser tem para com Deus. Beleza? Aqui é um pouco mais do mesmo. Ah, não, é diferente. Ó. Até o cristianismo, a filosofia moral localizava a conduta ética nas ações e atitudes visíveis do agente moral. Então, lembram da ética Nicômaco de Aristóteles? Nicômaco era o nome do pai e vai ser o nome do filho de Aristóteles também. E aí Aristóteles vai deixar um manual, né, de instruções morais e éticas para o seu filho. E aí ele vai dizer o seguinte: Nicômaco, o maior desafio da sua vida é você ser ético em público, você ser um ser moral na vida coletiva. Então, aquilo que se julga no mundo da antiguidade são as coisas que você pratica publicamente, ou seja, de maneira visível, são as suas atitudes. O cristianismo ele vai internalizar isso. Tanto que quando o cristão se confessa, católico, né, ele não vai confessar apenas os delitos que ele cometeu a partir dos atos, tá? Mas também aqueles delitos que ele cometeu através das intenções. Então, no caso do cristianismo, e aí isso é São Tomás de Aquino que está transformando o aristotelismo no cristianismo, num aristotelismo cristianizado, melhor dizendo, tá? No caso do cristianismo, não são apenas os atos, as coisas visíveis, mas sim as intenções. Tá? Por quê? Porque Deus não olha
para você apenas materialmente, mas também para sua alma. Então, aquilo que você peca na alma, você também está pecando diante de Deus. Percebam que ele está pegando o aristotelismo, tá? A filosofia moral de Aristóteles, e está adaptando a ela uma filosofia moral cristã, tá? De onde você consegue observar semelhanças, mas você tem uma diferença considerável. E é exatamente isso que a Igreja Católica espera que São Tomás de Aquino faça quando ele recebe essa missão divina, digamos assim. Tá? Não vou dizer que algum papa chegou e falou: Tomás, querido, você vai lá e vai fazer isso. Mas é essa missão que ele sente necessidade de fazer e que a Igreja vai apoiá-lo de maneira inconteste. Aqui a gente tem algumas informações, tá? A ética de Tomás de Aquino retoma a ética de Aristóteles, submetendo-a, porém, a um processo de cristianização. Foi isso que eu acabei de explicar, tá? Você tem o mundo antigo, o mundo aristotélico, estabelecido moralmente, e a partir deste mundo, São Tomás de Aquino vai pegar e vai fazer os ajustes necessários para que ele se adapte ao cristianismo. E aí, qual o seu grande objetivo? Que Aristóteles deixe de ser um obstáculo à igreja. Ok? Para Tomás de Aquino, Deus é o bem objetivo, o fim supremo, cuja posse causa gozo ou felicidade, que é o bem subjetivo. Nisto se afasta de Aristóteles, para quem a felicidade é o fim último. Aqui é importante também, tá? Aristóteles vai dizer o seguinte, que quando você consegue encontrar o seu lugar no cosmos, quando você encontra a justiça cósmica, você experimenta a felicidade. Tá? Então, o fim último da sua existência, que é aquilo que você nasceu para fazer, a justiça cósmica, que é você estar no seu lugar no cosmos, é uma coisa material. E aí a felicidade, consequentemente, também é material. Para Santo Agostinho, não. Já é uma coisa mais subjetiva. Deus não está aqui no mundo material. Deus está em outro plano. Certo? Aí aqui nós temos a questão das virtudes que São Tomás de Aquino determina, que são virtudes intelectuais, morais e cardeais. Tá? Então, o ser humano ele precisa se aproximar, precisa perseguir essas virtudes e precisa se afastar dos pecados, que são os pecados capitais. Tá? Esse esqueminha aqui, gente, ó, é São Tomás de Aquino que estabelece. Então, as virtudes teologais, né? Que são aquelas... se vocês forem estudar, por exemplo, o direito aquiniano, eu não coloquei aqui porque vai confundir alhos com bugalhos, tá bom? Mas, basicamente, tem uma relação com isso que a gente está vendo. As virtudes teologais, fé, esperança e caridade, tá? São as questões impostas por Deus, digamos assim. As virtudes cardeais, que são aquelas que estão predispostas na alma bondosa do homem, a coragem, justiça, temperança e prudência, e as virtudes morais, que são aquelas desenvolvidas socialmente pela sociedade: sobriedade, prodigalidade, trabalho, castidade, mansidão, generosidade e modéstia. E aí nós temos os pecados capitais. Todo mundo já ouviu falar nos 7 pecados capitais. Tá? Quando Santo Agostinho fala que a vida proposta nos prazeres exteriores te levam para uma conscupiscência, ele está basicamente falando que se você se deixar levar pelos sentidos, platonicamente, você vai incorrer nesses pecados. E Aristóteles está basicamente repetindo isso. Tá? Só que ele cria, como um bom aristotélico, uma categoria de pecados capitais. Tá? Então, aqui a gente vê quais são os pecados capitais. Ou são aqueles que, se você se deixar levar pelos sentidos. Não,
Aristóteles, com a sua mentalidade científica, e depois Aquino, pegando essa mesma mentalidade, vai dizer o seguinte: é pau, 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 pau. Tá? Gula, avareza, preguiça, luxúria, cólera, inveja e orgulho. São os pecados capitais. Existem outros? Existem, mas esses são os piores, digamos assim. Tá? Só deixa eu ver se não é ninguém de vocês mandando mensagem. Opa. Não. A Suma Teológica, então, gente, que é a principal obra de São Tomás de Aquino, e é a obra que geralmente que quase sempre é cobrada, tá bom? Ele vai escrever uma obra vasta, não tanto quanto Santo Agostinho, mas a obra dele vai ser uma obra significativa, porém, aquela que representa a maior influência dentro da cultura ocidental é a Suma Teológica, tá? E aí a gente vai ter novamente aquelas questões que eu falei para vocês lá atrás, sobre fé e razão, sobre filosofia e teologia. Aqui eu tentei deixar mais simples, tá? Então, fé e razão, não existe superioridade ou inferioridade, tá? Fé e razão são complementares. Só que aí olhem como São Tomás de Aquino é sagaz. Ele vai dizer que são complementares, porém, para você conseguir compreender e crer, para você ter uma compreensão clara, você ter um esclarecimento da relação entre Deus, o homem e o mundo, você não consegue isso a partir da razão. Por quê? Porque a razão, a filosofia, elas vão te dar um certo grau de conhecimento, mas um conhecimento que é imperfeito. E aí somente a fé vai te proporcionar o esclarecimento, certo? Olha só, não sei se vocês conseguiram perceber que da mesma forma que ele diz que a filosofia é diferente e não inferior à teologia, ele está dizendo que é inferior. E aí, o São Tomás de Aquino, gente, tomara que ele não me ouça, ele vai ser um craque nisso, em dizer e depois desdizer, quando ele estabelece a teoria das 5 vias para provar a existência de Deus. E é aqui que a gente vai concentrar boa parte do nosso intelecto, porque é isso que geralmente aparece. Tá? Não que o restante não seja importante ou desnecessário, mas isso aqui sempre aparece. Tá? As outras coisas podem aqui ou ali pipocar em provas, mas isso aqui vai aparecer sempre. Tomás de Aquino é clássico e clássico está sempre presente. Tá? Assim como Aristóteles, gente, o São Tomás de Aquino vai provar a existência de Deus, assim como Descartes. E aí, eu estava lendo esse final de semana uma obra do Arthur Schopenhauer chamada, esqueci o nome, acho que é Como Ter Razão. Não era a obra original, era um extrato ali do livro. E nesta obra, Como Ter Razão, o Arthur Schopenhauer, ele estabelece 38 pontos para você vencer uma discussão. 38 maneiras. E aí ele começa dizendo que quando você entra numa discussão teórica, ninguém ali estará buscando a verdade. O que se busca é aquele que tem razão. E quem tem razão é aquele que vence a disputa. E como se vence a disputa? Convencendo a plateia. Mais ou menos nesse sentido. E o Tomás de Aquino, ele é craque em fazer isso. Tá? Eu vou dar um exemplo de Descartes. Tá? Quando Descartes vai provar a existência de Deus, ele começa com uma dessas estratégias que depois o Schopenhauer vai compilar. Schopenhauer, século XVIII para o XIX, né? O Descartes vai dizer o seguinte: imagina um ser... calma aí. Imagine que Deus é perfeito.
Então, se ele é perfeito, como posso eu, um ser imperfeito, fazer ideia da perfeição? Se eu consigo fazer ideia da perfeição, eu faço uma ideia de Deus, portanto, Deus existe. Aonde que está a falácia, gente? Ele está querendo provar a existência de Deus, já saindo do princípio de que Deus é perfeito, sem me provar nada. E aí, por um movimento linguístico, eu chego na conclusão que ele quer. Entenderam? Imaginem que Deus é perfeito. Como pode um ser imperfeito, que sou eu, imaginar algo perfeito? Portanto, Deus existe. O Tomás de Aquino, ele faz basicamente isso. E aí ele tem 5 vias, sendo que essas 5 elas podem ser resumidas em menos. Tá? Mas vamos lá que eu tenho 8 minutos para explicar isso para vocês. A primeira via, gente, que prova a existência de Deus é a via do movimento. Lembra do motor imóvel aristotélico? Então, ele vai dizer o seguinte, que tudo que existe na natureza está em movimento. Porém, tudo o que está em movimento, ele precisa de um impulso. E se você for voltando, você vai ter que chegar obrigatoriamente num impulso inicial que não necessita de impulso nenhum. Você concorda? Concordo. Pronto. Então, esse motor imóvel, esse movimento primeiro, é Deus. É Ele que, estando imóvel, dá mobilidade, dá movimento a todas as outras coisas. Certo? Via do movimento, primeiro motor imóvel. Eu coloquei os dois nomes, tá? Porque geralmente aparece de forma diferente, então é a mesma coisa. A segunda via, gente, é a via da causa eficiente, ou seja, a causa primeira. Então, se você analisar a natureza, ela está estabelecida numa relação de causa e consequência infinita. Porém, não pode ser infinita. Por quê? Porque tem que, se você voltar, existir uma causa não causada. Essa causa não causada é Deus. Certo? A terceira via, a via da contingência, ou do ser necessário. O Adrian, tu que tá aí, tu já foi se alistar no exército? Não sei a tua idade. Caso você tenha ido, ou caso você vá, é provável que você seja dispensado por excesso de contingente. As meninas não vão para o exército ainda, né? Não sei. Ou pelo menos não fazem Sim, isso aconteceu comigo. o alistamento obrigatório. O que é o excesso de contingente? É basicamente o seguinte, cara, igual você tem milhares aí, então eu não preciso de ti. Certo? Então, se a gente analisar na natureza, tudo aquilo que eu faço, pode existir outra pessoa que, mais ou menos, vai fazer a mesma coisa. Então, eu seria contingente, ou seja, se eu não estivesse aqui, alguém faria o que eu estou fazendo. Certo? E assim por diante. Só que a gente vai analisar as contingências, e a gente vai chegar num ser que é absolutamente necessário. Porque é desse ser que emana todas as contingências, e esse ser seria Deus. Tá? Perceba onde que está o círculo linguístico de Tomás de Aquino. Ele parte de uma certeza para voltar nessa certeza e dizer que essa certeza é Deus. Entenderam? Existe o motor imóvel, certo? Deus é o motor imóvel. Pronto, existe? Existe. Então é Deus. Está provado. A quarta via, a via dos graus de perfeição. E aí a gente tem, por exemplo, vamos analisar um jogador de futebol. Tá? Você tem o jogador perna de pau, o jogador mais ou menos e o jogador craque de futebol. Você tem o professor perna de pau, professor mais ou menos e o professor. Tá? Você tem, então, em todas as estruturas da natureza, graus de perfeição que se sobrepõem. Lembram da ordem da hierárquica dos seres? Então, só que vai chegar num momento em que vai ter um ser tão perfeito em todas as circunstâncias que não vai ter nada mais perfeito do que ele. Esse ser é Deus. Beleza? A quinta via, a via do governo das coisas.
ou a via da inteligência ordenadora? Tudo que existe na natureza, no universo, é uma sucessão de causa e consequência, porém ordenada. É uma sucessão de movimentos, porém movimentos ordenados. É uma sucessão de perfeição, mas esta perfeição obedece a uma ordem. Então, gente, quem é que organiza isso? Qual é a inteligência ordenadora? Da mesma forma que uma flecha atingindo o alvo tem atrás dela o arqueiro que a mirou, que a calibrou, que a disparou, da mesma forma que um relógio batendo tem atrás de si um relojoeiro e a consequência é a prova da causa, nós chegaremos fazendo um movimento contrário, retrocedendo ao infinito não, porque a gente vai chegar no momento em que veremos a inteligência ordenadora suprema, que é Deus, tá? Então, gente, ó, totalmente simples, ninguém pode errar as 5 vias que provam a existência de Deus, tá? Acabamos a nossa apresentação, estamos acabando a nossa aula e eu gostaria de ouvi-los. Alguma dúvida, gente? Alguma questão? Falem, por favor, escrevam. Eu vou pausar aqui a gravação, vocês não aparecerão mais em lugar nenhum, tá? Pausa.